Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente, mas é um vídeo que vocês já me pediram muito, que é um vídeo contando um pouquinho mais sobre as minhas tatuagens. Eu sei que é um vídeo que não tem muito a ver com a temática em geral do canal, né? Porque a gente fala sobre séries, sobre filmes, sobre cultura pop em geral, mas vocês têm muita vontade de saber sobre as minhas tatuagens e acho que é interessante pra gente poder se conhecer um pouquinho mais. E eu tenho algumas tatuagens nerds também, então acho que dá pra gente fazer isso aqui, né? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha nesse vídeo se você gostou desse tipo de vídeo e vamos falar um pouquinho sobre as minhas tatuagens. Se você gostou desse tipo de vídeo um pouquinho diferente, um pouquinho mais sobre mim, né, comenta aqui embaixo porque a gente pode ver de fazer de vez em quando, mas bem de vez em quando, alguns vídeos um pouquinho mais sobre mim pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Então eu vou começar do começo, né, das dúvidas que vocês têm em relação às minhas tatuagens. Atualmente eu tenho 20 tatuagens, eu tenho 25 anos, né, vou fazer 26 anos no final de novembro, e eu fiz a minha primeira tatuagem com 18 anos. Então eu tenho quase 2 tatuagens por ano. Né? Eu não fico muito tempo sem fazer tatuagem, eu dificilmente fico 1 ano sem fazer uma tatuagem, né? E é por isso que eu tenho tanta tatuagem. Eu sei que vocês vão falar, nossa, é impossível você ter 20 tatuagens, mas eu tenho algumas tatuagens bem pequenas, tem algumas tatuagens escondidas, inclusive. Na verdade, só uma, né? E aí acaba somando 20. Bom, então a minha primeira tatuagem é uma tatuagem que eu tenho aqui nas costas, né? Aqui bem embaixo, assim, quase na bunda, que é She Will Be Loved. Foi a primeira tatuagem que eu fiz alguns meses depois que eu completei 18 anos. É uma tatuagem baseada na música do Maroon 5, né, She Will Be Loved, que é a minha banda preferida e também uma das minhas músicas preferidas da vida. Muita gente, né, falou assim, ai, mas você vai enjoar dessa tatuagem, ai, mas você não vai mais gostar tanto assim da banda, etc. Mas eu acho que naquela época era uma música que fazia muito sentido pra mim, era uma música que me tocava muito fundo, assim, no coração, né? E que tem uma letra incrível, é uma música incrível até hoje, é claro, né? Mas naquela época eu era doida. Foi naquele ano mesmo, em 2011, que eu assisti o meu primeiro show do Maroon 5 ao vivo, eu chorei baldes, assim, chorei muito. E até hoje eu choro muito quando eles cantam essa música no show, né? É uma música muito especial pra mim. E eu acho que com o passar do tempo ela não deixou de ser especial, ela só ganhou alguns significados um pouquinho diferentes. E uma coisa que é muito especial é que na música, né, ele fala Beauty Queen of Only 18, e eu tinha 18 anos quando eu fiz essa tatuagem, então pra mim tem todo esse significado. É uma tatuagem que é muito especial, eu não me arrependo, mas eu gosto muito que ela é num lugar mais escondido que eu não vejo todos os dias e quase ninguém vê, né? Muita gente nem sabe que eu tenho essa tatuagem, mas é um detalhe porque a partir da 5ª tatuagem, assim, eu comecei a fazer sem ficar muito preocupada com significados, né? Então eu acho que essa é uma das únicas que tem significado mesmo. Bom, depois disso eu fiquei quase 1 ano sem fazer tatuagem, eu só fui fazer uma nova tatuagem em 2012, né, que eu fiz essa tatuagem que tá aqui no braço, tá escrito Always, vocês estão vendo uma imagem da tatuagem, e essa tatuagem é Always por causa de Harry Potter, né? Harry Potter sempre foi uma franquia muito importante pra mim. Em 2011 a gente teve o último filme, né, de Harry Potter, então foi basicamente um ponto final na franquia, e eu queria de alguma forma marcar essa franquia na minha pele, porque era uma coisa que mudou muito a minha vida em muitos aspectos, né? Tanto da minha formação pessoal, quanto das pessoas que eu conheço, quanto da forma com que eu enxergo o mundo, né? Eu acho que todo mundo que é fã de Harry Potter sabe que a série tem esse peso muito grande na gente, né? Always é uma frase muito impactante, né? E uma frase muito memorável dos livros de Harry Potter. Eu acho que muitos fãs têm Always tatuado, porque, né, quando a gente descobre que o Snape, ele não é do mal. Não é do mal assim, né? Quando a gente finalmente descobre quais são os verdadeiros objetivos do Snape, né? Ele mostra pro Dumbledore que o patrono dele é o mesmo patrono da Lily. E isso, né, faz alusão ao fato de que o Snape sempre foi apaixonado pela mãe do Harry e que ele acabou sempre protegendo o Harry e sempre sendo esse agente duplo por conta desse amor que ele sentia pela Lily, apesar dele desprezar o James e o Harry, né? E aí, então, a gente tem a cena onde o Dumbledore vê esse patrono e ele pergunta after all this time, né? Depois de todo esse tempo, e o Snape responde always.
porque ele sempre vai amar ela e isso sempre vai ser uma das coisas mais fortes nele. Eu acho que essa é uma frase bem explicativa, né, pra Harry Potter, mas alguns anos depois, né, no livro Fangirl da Rainbow Rowell, que é um livro que eu amo muito e que faz muita alusão à minha relação com Harry Potter, quando as duas irmãs vão comprar o último livro, que é o livro que meio que faz alusão a Harry Potter, elas falam, né, after all this time, always, né? Então é tipo assim, sempre vai ser assim, sempre vai ter esse significado, sempre vai ser importante, sempre vai ter um impacto nas nossas vidas, e é assim que eu me sinto em relação a Harry Potter, né? É uma coisa que sempre vai ter essa conexão comigo e sempre vai ser importante. Bom, depois disso eu fiz uma tatuagem que eu tenho aqui atrás do braço, né, que vocês vão ver, que é Take these broken wings and learn to fly. Eu gostava muito de escrever frases no meu corpo, como vocês podem ver, as minhas 3 primeiras tatuagens foram de frases, e é uma música dos Beatles, né, que é Blackbird, é uma música que eu amo muito, e eu também fiz ela num momento muito importante da minha vida. Eu fiz ela um pouco depois do Always, ainda em 2012, se eu não me engano, ou em 2013 para 2013, e eu acho que ela por si só tem um significado muito importante, né, que é pegue essas asas quebradas e aprenda a voar. Então não importa quantas vezes você se machuque, não importa quantas vezes algo de ruim aconteça com você, você vai conseguir se levantar, você vai conseguir se reerguer e você vai conseguir voar de novo, você vai conseguir ser feliz de novo, né? Então eu acho que ela é muito sobre esses momentos da vida quando a gente tá se sentindo meio pra baixo, quando a gente tá se sentindo derrotado por qualquer motivo que seja, pessoal ou profissionalmente, né? Então eu acho que ela tem um significado muito, muito forte. E eu amo muito os Beatles, né? Eles são uma banda muito importante. Eles também têm uma ligação muito forte com Harry Potter pra mim. Então fazia muito sentido pra mim fazer essa tatuagem. Eu ainda tenho muita vontade de também escrever uma frase de Hey Jude no outro braço, né, meio que fazer uma tatuagem irmã pra ela com a mesma caligrafia, que seria Take a sad song and make it better, que de alguma forma meio que tem o mesmo significado, né? Então seria pegue uma música triste e deixe ela melhor, né? Deixe ela feliz. Então eu acho que são coisas que têm mais ou menos o mesmo significado, e eu queria fazer essa tatuagem irmã, mas eu ainda não consegui fazer, mas eu ainda vou fazer. O espaço tá aqui guardadinho pra ela. Bom, depois disso eu falei, ok, a minha próxima tatuagem precisa ser um desenho, né? Precisa ser uma figura, porque senão vai começar a ficar meio ridículo eu toda escrita por aí, né? Então eu resolvi fazer os meus pássaros. Eu tenho alguns pássaros pretos que saem da letra de Blackbird até o meu ombro. Eu acho que foi a maior tatuagem que eu fiz na época, né? Porque ela tem quase um palmo de tamanho, mas os pássaros são bem pequenininhos, né? Ela também é uma tatuagem bem parecida com a que a Demi tem no braço, né? Então eu também tenho uma relação muito forte com a Demi Lovato, com a força dela, né? Com o poder dela, que ela é uma pessoa que já passou por muitas coisas ruins, já superou muitas coisas. E aí eu queria ilustrar um pouco essa frase, e aí eu resolvi fazer os pássaros, e essa foi a minha 4ª tatuagem. Agora as coisas começam a ficar um pouquinho confusas, porque eu já não me lembro mais a ordem das tatuagens direito. Depois disso, em 2014, eu fui pra Miami, e aí eu acabei indo no Miami Ink. E eu falei, bom, eu estou aqui, por que não fazer uma tatuagem? E aí eu resolvi fazer 2 tatuagens, né? A minha âncora que eu tenho aqui nesse braço e a minha flecha, que agora tá bem escondida aqui no meio das outras tatuagens, aqui nesse braço. Elas não têm necessariamente um grande significado, né? Mas elas são uma tatuagem que, pra mim, elas significam um equilíbrio por eu ter feito elas duas juntas, né? A âncora é uma coisa que sempre vai ser um peso, né? Sempre uma coisa que vai te puxar pro chão. E a flecha é uma coisa mais leve, é uma coisa que voa e é uma coisa que vai sempre tentar te levar pras alturas ou te levar mais longe, né? Então, o ideal é você encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas para você conseguir viver a sua vida, para você conseguir seguir em frente, para você conseguir ser feliz com esse equilíbrio de coisas mais reais e de sonhos, ou de coisas mais difíceis e de coisas mais fáceis. Então eu acho que pra tudo na vida a gente precisa ter um equilíbrio, e essa é a minha tatuagem que significa isso, né? Significa esse equilíbrio. Ainda em 2014, né, eu fiz uma outra tatuagem pequena aqui no braço, que é esse coração, né, que é um coração de
um 3 e um sinal de menor. E eu tenho essa tatuagem junto com o Jack, que é o apresentador do Bunka Pop, né? Ele trabalha no Pipocando, na Blues também. O Jack, ele é o meu ex-namorado, pra quem não sabe disso, mas a gente é muito amigo, né? Mesmo depois que a gente terminou, a gente namorou lá em 2009, então já faz quase 10 anos isso. E aí a gente, nessa época, em 2014, a gente tava trabalhando junto, a gente se via todos os dias e a gente tinha uma relação muito, 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 muito próxima e a gente decidiu eternizar isso na pele, porque a nossa amizade, ela transcende muitas coisas, né? Inclusive, se ver ou não todos os dias, se falar ou não todos os dias. Então foi uma coisa que a gente decidiu fazer juntos. Foi muito estranho, porque a gente era ex-namorado, o tatuador ficou se sentindo meio estranho, porque ele falou, nossa, mas vocês são ex-namorados e vocês vão fazer uma tatuagem juntos? Isso é meio esquisito, né? E muita gente também acha que a gente fez essa tatuagem quando a gente namorava, mas na verdade não, a gente fez muitos anos depois de namorar. E é uma tatuagem que eu acho muito fofinha, eu gosto muito dela. Depois disso, eu resolvi fazer uma tatuagem grande e uma tatuagem colorida, porque eu ainda não tinha nenhuma tatuagem colorida. Então eu fiz desse braço aqui, né, uma flor de cerejeira nessa parte de cima do braço. Ela não tem nenhum significado especial, né, eu só achei flores de cerejeira muito bonitas. E ela era rosinha, mas ela já tem 4 anos, né? Então a cor era muito clara, ela foi desbotando. Eu quero muito reformar essa tatuagem, mas eu ainda não tive tempo e nem coragem de reformar ela, porque ela doeu um pouquinho, porque ela tem muitos, muitos, muitos detalhes, mas ela é uma tatuagem que eu gosto muito e ela é muito especial pra mim também, apesar dela não ter nenhum significado especial, assim, né? Digamos. Bom, aí eu já não sei mais a ordem das coisas, mas eu tenho 2 tatuagens escritas, uma aqui e uma aqui nas costas, né? Então a das costas é uma música da Katy Perry, que tá escrito Open Your Heart and Just Let It Begin, né? Que seria Abra o seu coração e deixe começar. É da música Unconditionally, da Katy Perry, é uma música que eu amo muito e a Katy Perry é uma artista que eu amo muito, que eu me identifico muito, que... Enfim, eu tenho uma relação também muito forte com ela e eu acho essa música linda demais, eu acho essa frase linda demais, que ela quer dizer pra você realmente abrir o seu coração e esperar as coisas boas entrarem, né? A gente tá disposto a deixar as coisas boas acontecerem com a gente e não só ficar vivendo a vida de uma forma muito pesada, né? A gente tem que ter leveza na nossa vida também, e eu acho que essa frase e essa música tem esse significado muito forte. E aqui na frente eu tenho escrito Bigger on the Inside, que é uma frase de Doctor Who, né? Que é uma das minhas séries preferidas, é uma série também que tem muitas frases especiais, muitas frases que me impactam muito, e Bigger on the Inside é uma das frases mais clássicas de Doctor Who, né? Porque a TARDIS é Bigger on the Inside. Mas eu também acho que a gente é maior por dentro, né? E que o nosso coração é maior por dentro. Que a gente é muito mais do que só aquilo que as pessoas veem. A gente é muito mais do que só aquilo que as pessoas conhecem ou que elas acham que elas conhecem, né? Então é uma frase que não só tem essa conexão com uma das minhas séries preferidas, como também tem esse significado tão forte na própria frase, né? Então é uma frase que eu gosto muito. Em algum momento depois disso, eu acho, eu resolvi fazer mais um desenho, né? Porque eu tava de novo fazendo muitas frases, e aí eu fiz uma girafa e um balão. Na verdade, eu queria fazer um balão, porque eu achava muito fofo os balões que eu tava vendo no Pinterest. Acabei achando uma girafa segurando um balão, e eu achei muito, 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 muito fofinho. E eu levei pra tatuadora e falei, eu acho que eu queria girafa. E ela fez essa girafa, que é a coisa mais fofa do mundo. Eu amo essa girafa, sério, ela é muito fofa. E aí eu resolvi fazer a girafa com o balão, né? Foi uma tatuagem bem grande. Eu fiz ela em Sorocaba, inclusive, com o Gable e a Mura. Foi ruim porque eu tive que dirigir até São Paulo depois, com o braço enfaixado da tatuagem. Eu senti muita dor nessa tatuagem depois, né? Na hora não tava doendo, mas depois ficou doendo muito, porque acho que eu fiz muito esforço depois. E foi uma das maiores tatuagens que eu tinha feito até então. Então foi bem estranho, assim, né? Mas eu gosto muito dela, acho ela muito fofa. E é uma tatuagem que muita gente elogia, muita gente acha muito fofa essa girafa. Aí depois disso, eu queria dar um céu por os meus pássaros aqui, né? Eu achava que tava faltando alguma coisa, tinha um buraco, principalmente nessa parte de trás, que me incomodava muito, que eu queria preencher de alguma forma. Então eu literalmente resolvi criar um céu. Então a gente tem várias nuvens, tem algumas rajadas de vento, né, que são coloridas, e a gente tem um avião na parte de trás pra formar esse céu mesmo em volta dos meus pássaros. A tatuagem foi feita em volta da outra, né? Ela doeu muito. Foi uma das minhas tatuagens que mais doeu e que mais demorou também. Eu acho que foram 5 horas tatuando. E toda essa parte das rajadas
foi feito com freehand, né? Então não teve decalque, né? A moça não fez o desenho das rajadas porque ela queria que ficasse mais natural, né? Que não fosse uma coisa tão desenhada para realmente parecer uma rajada de vento um pouco mais abstrata. E as nuvens, elas não são coloridas perfeitamente, né? A cor meio que vaza das nuvens porque eu queria esse efeito, que é quase um efeito de aquarela meio que abstrato, assim, né? Eu amo esse avião, eu acho esse avião sombreado a coisa mais linda do mundo, mas eu acho que essa é uma das minhas tatuagens que eu menos gosto. Eu não diria que eu me arrependo, porque eu não me arrependo de nenhuma tatuagem, mas eu acho que ela deixou meu braço muito poluído, e às vezes eu me incomodo com ela, mas no final eu acho ela muito linda também, então eu não me arrependo mesmo. Bom, aí eu comecei a namorar o AP, né, em 2015 eu fiz essa tatuagem quando a gente começou a namorar, e eu fiquei um tempão sem fazer tatuagem de novo, por preguiça, por, sei lá, por muitos motivos, meio que sem motivos, né, e aí eu fiquei sabendo de um Flash Day que teria, que era com temática geek, e nesse Flash Day eu vi os óculos com o raio do Harry, e eu achei que seria perfeito pra encaixar no braço embaixo do Always. E aí eu fui nesse Flash Day e resolvi fazer esse óculos com o raio embaixo do Always. E eu fiz. Só que lá no Flash Day também eles tinham um desenho do BB-8 lindo, incrível, maravilhoso. Eu me apaixonei pelo BB-8. Então eu catei e fiz o BB-8 na perna. É claro que eu tenho uma história com Star Wars, eu tenho uma relação com essa franquia, mas até então eu nunca tinha tido vontade de tatuar nada de Star Wars. Mas o BB-8 é um personagem muito fofo, a tatuagem em si tava muito bonitinha também, eu me apaixonei e aí eu resolvi tatuar também. Antes disso, olha isso, eu já tô pulando as tatuagens, né, mas tudo bem. Eu tenho uma tatuagem enorme do outro lado, né, na perna direita, é uma tatuagem de uma menina com um leão. Muita gente acha que sou eu essa menina, mas não sou eu, é só uma menina que tem olhos verdes, assim como eu. Tem gente também que acha que ela é tipo a Luna de Harry Potter, porque ela tem um chapéu de leão, mas na verdade eu fiz ela baseada em várias tatuagens e vários outros desenhos que tem essa imagem de uma mulher com uma cabeça de um animal em cima, né, que é como se fosse uma caçadora, como se ela tivesse caçado aquilo para colocar na cabeça. É claro que não é uma caçadora por diversão, né, é uma imagem que é baseada em índias que caçam para sobreviver, né, que caçam para o próprio alimento, então, pelo amor de Deus, né, eu não apoio a caça de forma alguma, é óbvio, mas enfim, eu acho que essa é uma das minhas tatuagens preferidas, ela é muito linda, ela é muito colorida, até hoje as cores dela se mantêm muito fortes e eu acho isso incrível, porque ela já tem 3 anos, quase 4. Foi uma tatuagem que eu tinha só a ideia, né, e o tatuador criou esse desenho pra mim e foi uma coisa assim, muito, 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 muito especial. Eu gostei muito, mas, cara, doeu muito. Meu Deus do céu, doeu demais. Eu acho que foi uma das tatuagens que mais doeu. Ela durou 5 horas também, 5, 6 horas pra fazer a tatuagem. Eu fiz inteira em um dia só. Foi perto do insuportável, digamos assim, porque realmente doeu muito, mas é uma das minhas tatuagens preferidas e é a minha maior tatuagem também, né, tipo, eu tenho outras que são grandes, mas essa daqui é a que tem mais detalhes, aqui é realmente grande, mas ela também não tem nenhum significado, além de, claro, né, a força feminina e essa imposição feminina que eu acho que ela transparece, né, pelo desenho em si mesmo. Bom, aí a gente chega nas minhas 5 tatuagens mais novas, né? A primeira delas, na verdade, as 2 primeiras, são essas 2 desse braço aqui, né, que vocês estão vendo. Então, primeiro eu fiz esse barco. Eu sempre quis fazer um barquinho nesse estilo, né, com essa água bem caricata, né, bem de desenho animado, assim. E eu queria muito conectar com essa âncora, porque a âncora já estava aí. Então, eu fiz esse barquinho. Eu acho ele muito fofo, o traço desse barco é lindo. A Gabi, que foi a minha tatuadora, ela manda muito, assim, ela é incrível, ela realmente tem um traço maravilhoso, muito fino. Eu gosto muito dessa tatuagem. E aí, ao mesmo tempo, na verdade, no mesmo dia, né, a gente combinou de fazer esse pinheiro. Eu acabei fazendo num outro dia, mas foi, tipo assim, no mesmo mês que eu fiz. Esse pinheiro é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Ele tem tanto detalhe, tanta florzinha e tanta folhinha, um sombreado, é uma coisa, sério, é muito, muito, muito lindo. E ele também não tem significado, nenhuma das duas tem significado, é só porque eu achei bonito e eu quis fazer, daí eu fiz. Ah, e um detalhe, eu já tava querendo muito tatuar a mão na época que eu fiz essas 2 tatuagens, só que eu tava com muito medo, porque sempre disseram que dói muito, 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 muito. Aí a gente até chegou a colocar o pinheiro um pouquinho pra baixo, né, quase que chegando no punho, né, nas costas da mão, porque a minha ideia inicial era fazer saindo do pinheiro algumas raízes, né, que iriam aqui pra mão e fariam um desenho aqui na mão. No final,
eu acabei não achando nenhuma referência de raiz que fosse muito bonita. E aí eu meio que desisti de fazer essa tatuagem na mão por enquanto. Aí, enquanto isso, a gente resolveu fazer na outra mão. Um dia que ela teve uma desistência e ela tinha um espaço para fazer uma tatuagem pequena, eu resolvi fazer um ramo aqui no braço e chegando na mão, porque daí eu ia sentir como era a tatuagem na mão, né? Tipo assim, eu tava com muito medo, mas eu queria muito. Ele foi totalmente freehand também, né? A gente pegou algumas referências, mas ela foi desenhando com a mão no meu próprio braço e aí ela ia tatuando. Eu amo a curva que ela faz, porque ela faz uma curva enorme pra, tipo, meio que abraçar o meu braço. Eu acho isso lindo, extremamente delicado. E aí, em seguida disso, teve um Flash Day, que foi em julho desse ano, lá no estúdio onde a Gabi trabalhava. E aí eu fui lá porque eu queria fazer tatuagem e eu ainda não sabia direito quais tatuagens eu queria fazer. Eu tinha visto essa abelha e eu queria fazer ela aqui, né, nessa parte aqui do ombro, assim. E aí eu escolhi a abelha pra fazer e eu falei com a tatuadora, a gente começou a medir e aí eu falei, cara, mas eu queria muito fazer na mão, só que eu achei que a tatuagem é muito grande pra minha mão, a minha mão não é tão grande assim. E a gente mediu a abelha na mão e ela coube certinho. Vocês podem ver porque parece que a tatuagem foi feita pra minha mão, mas não. Ela tava lá e a gente só botou o decalque e passou e aí a gente tatuou na mão. Doeu muito. Ela durou 40 minutos, foram os 40 minutos mais agoniantes da minha vida, porque doeu demais. Tanto que eu tenho algumas partes que eu queria retocar dela, porque a mão, ela tem uma pele muito sensível, né, muito diferente da pele de outras partes do corpo, então é muito fácil pra tatuagem ficar falhada, mas eu ainda não tive coragem de ir lá refazer. Mas eu fiquei muito feliz porque ela é linda, eu acho que atualmente ela é a minha favorita, eu não canso de olhar pra ela, ela ficou incrível, acho que ela combinou muito com a minha mão, e eu me sinto muito fora da lei tendo uma tatuagem na mão. Não, brincadeira. Mas eu gosto muito de ter uma tatuagem na mão. Acho que ela encaixou perfeitamente com as minhas outras tatuagens. E aí, por fim, nesse Flash Day mesmo, eu vi um rabo de sereia e eu resolvi tatuar ele aqui, né? Porque a ideia é realmente fazer uma tatuagem que parecesse que ela continua dependendo da roupa que eu tô usando, né? Então, se eu tô usando uma roupa um pouco decotada, dá a sensação de que tem toda uma sereia escondida pra dentro aqui, mas não tem, é só o rabo da sereia. Eu amei esse lugar e esse rabo, ele é lindo, ele tem muitos detalhes incríveis. Sério, eu gostei muito. Foi uma tatuagem bem rápida, acho que ela levou também uns 40, 50 minutos. Doeu relativamente bastante, sim, mas não foi tão ruim assim. Mas tinha algumas partes que era bem ruim, assim. E essa foi a minha última tatuagem, né? Minha 20ª tatuagem. Todo mundo fala que dá azar você ter tatuagens em número par, mas por enquanto eu tô tranquila com tatuagens em número par. Agora acho que eu vou esperar pelo menos até o ano que vem pra fazer uma nova tatuagem, né? Eu tenho alguns planos já, né? Tanto essa tatuagem aqui que eu falei, com uma música dos Beatles, como alguns espaços que eu quero preencher com tatuagens, mas ainda não decidi por nada específico e quando eu decidir eu conto pra vocês. Então essas foram as minhas tatuagens, esse foi o vídeo sobre as minhas tatuagens, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais dúvidas, comentem aqui embaixo, eu vou responder tudo que eu puder aqui nos comentários e daí a gente pode continuar fazendo vídeos nesse estilo se vocês quiserem, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.